Fala, desbravadores! Oi, pessoal! Voltamos e hoje com um vídeo bem interessante, né? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos entrevistar algumas pessoas que moram aqui na Irlanda e para eles contarem um pouquinho da história deles aqui. Isso aí, acompanhem com a gente aí a sequência. Qual que é o nome de vocês, a idade e da onde vocês são lá do Brasil? Meu é Márcio, Mariana, 39 anos. e eu tenho 36 e nós somos de Carapicuíba. Por que vocês decidiram fazer intercâmbio e a escolha da Irlanda? Nossa, agora Uau. pegou. Na verdade, A Irlanda não era uma escolha. exatamente. Vocês sabiam onde que era a Irlanda, pelo menos? Não, Não. a gente... Ai, Eu sabia. sabia. Na verdade, é longo. Dá É. tempo? Bora, estamos todos os A tempos gente aqui pra você. decidiu fazer o nosso... A gente fez uma viagem em 2021, né? É. Pra Portugal. Portugal. E aí a gente se encantou com a Espanha, que a gente foi também. E aí voltamos e a gente começou a fazer o processo de cidadania italiana. E a ideia já era ir para Portugal. É. Aí, como o processo demorou, deu 2 anos. Aí, quando saiu a sentença, a gente não sabia ainda que ia demorar mais, quase 2 anos para conseguir o passaporte. E a gente já tinha feito muitas coisas no Brasil, Você já tinha saído do aí trabalho. quando eu saí do meu trabalho, aí eu falei pro Marcinho, eu falei, ou a gente vai embora para algum lugar ou arruma outro emprego. Se eu arrumar outro emprego, eu não vou sair daqui. E aí, o meu primo tava vindo pra cá com a esposa dele pra Irlanda. E a gente não tinha nada de inglês. E aí a gente achou uma oportunidade boa pra vir pra cá e fazer intercâmbio. Que ficaria mais confortável, né? Já tinha o primo dela aqui. Então, pelo menos a gente não chegaria em um país desconhecido, com outra língua. E, tipo, a Deus dará. Falou, o que vamos fazer? A gente não vai conseguir pegar um táxi, não vai conseguir pegar um ônibus. Então, foi um pouco mais confortável A gente já tinha a ideia de suporte. vir para a Irlanda. Mas a gente não, a ideia principal não era Irlanda. Não, era Irlanda. Era Portugal. Quanto tempo vocês estão na Irlanda e como que a gente se conheceu aqui? Na Irlanda já tem 1 ano e 1 mês, mais ou menos. Né? 1 ano e 1 mês. E a gente se conheceu na igreja. Na igreja. Porque vocês estavam na frente falando da gente. E a gente estava atrás falando de vocês. A gente olhou, como assim que esse povo tá falando da gente aí? Ah, cara, eu não sei conhece? se cara tá falando da gente. Isso aqui, de repente vocês viraram e falaram assim, vocês vieram pela Blue, né? Então, pô, foi pela Blue. A gente veio pela mesma agência, né? A gente Foi. fechou o pacote, né? E aí a agência normalmente tem a questão de postar foto, quem tá chegando. Foi. A gente reconheceu vocês através da fotinho, foi isso? né? Foi, a gente apareceu no mesmo vídeo sem nos conhecer antes. E aí, tanto vocês falando, eu acho que eles são da Blue. Aí eu e o Mal atrás também. Eu acho que eles são da Blue. E eu acho que eles estão falando da gente. Aí vocês viraram, oi, vocês são da Blue? Aí a gente, Boa, boa. Foi, daí foi embora, né? Aí depois aí a gente foi se encontrando, trabalhamos juntos Trabalhamos também. juntos. E isso aí. Quais foram as primeiras impressões de vocês aqui da Irlanda? As primeiras? Chegando em Dublin. Não, primeiro que assim, quando a gente tava no Brasil, o pessoal falava assim, vocês vão pra Irlanda? Lá de 365 dias, 366 chove. E hoje tá um dia maravilhoso. Exatamente. Com sol. Foi exatamente isso. Quando a gente chegou, realmente estava chovendo, E estava frio. frio. Mas a gente não Welcome to conseguia Ireland. comprar. A gente não conseguia comprar uma blusa de frio, porque já tinha passado o período de inverno deles, então para eles já não tava frio. Só tinha biquíni, Tá todo mundo andando de bermuda na rua. todo mundo de Exato. bermuda e a gente morrendo de frio. Aí a gente conseguiu comprar. Só que nas outras semanas já começou a abrir sol, já foram Já tava aqueles um tempo dias lindos que bonito. começou a escurecer às 8 horas da noite. É, E aí a gente ficou perguntando, cadê aquela Irlanda de chuvosa que o 366 povo ficava dias que falando? E ano chove. passado quase não choveu também, Não né? choveu? Então, veio chover agora, no começo do ano, né? Sim, mas pra mim, pelo menos, foram 2 Irlandas. A primeira quando a gente chegou aqui, o ano passado como estudante, e a outra agora, Vocês esse têm um ano. adendo, né? Vocês Sem dúvida. tiveram uma mudança. Vocês chegaram como Sim. estudante e agora vocês estão com passaporte, estampa diferente. Conta um pouquinho pra nós também. Agora o ano passado a gente veio como estudante, né? Por conta daquela situação que eu tinha comentado que meu passaporte ainda não tinha saído. E aí em dezembro nós voltamos pro Brasil. E como já estava rolando todos os trâmites, então era só eu pegar meu passaporte no consulado e voltar para cá. Assim, deu certinho, porque a gente foi pro Brasil em dezembro, conseguiu agendar o consulado em janeiro, aí pegou em janeiro e agora para frente ali já começou
dar umas quebras nos documentações Processo, no no processo da Itália, né? aí já mudou toda a regra, né? E agora como que tá essa segunda vivência aqui, né, depois da segunda temporada da Irlanda, né? A gente achou que ia ser mais fácil. Por quê? A gente já conhece, já tenho a documentação para trabalhar, Já sabe já onde sabe, procurar emprego, sim, qual já o sabe bairro que como é mais é, legal, qual o bairro que é um para pouco mais procurar outra perigoso. casa. Porque também tem crimes aqui, tá, gente? Mas não foi tão fácil assim, porque o processo de conseguir uma outra casa é difícil, ainda mais uma localidade boa e tudo mais. Lembra quando a gente voltou, a gente conseguiu um estúdio pra gente, né? Mas a gente tinha que esperar 20 dias. E aí nessas 20 dias a gente ficou numa outra casa Temporária, né? compartilhada, temporária. Que aí era um pouco mais distante. Você mandou mensagem, Paulinho, vê lá a casa, alguma coisa. Falei, Foi. beleza, bora lá, vamos ver, né? Vamos ajudar, né? Mas aí depois vocês acabaram mudando, encontrou um lugar mais da hora também, né? Um dos requisitos que a gente queria esse ano era de ter um estúdio pra gente. Porque a gente é casado há muito tempo, a gente já tava no Brasil só nós dois, então vir pra cá e compartilhar a casa é uma experiência muito diferente. Eu não vou dizer que é uma experiência ruim, porque a gente conheceu muita gente legal, muita mesmo. Mas também não foi uma experiência muito boa, porque pessoas, né? Várias assim, histórias, né? Sim, são pessoas, não tem como, né? Ninguém a limpa gente como a sentia, gente, ninguém cuida como a gente. E a gente sentia falta de um lugar nosso. Então, Cantinho, um dos critérios que a gente queria esse ano era tentar pegar um estúdio e, graças a Deus, a gente conseguiu. Mas tem toda a fase de conseguir a casa de novo, de esperar a documentação. Então, enquanto a documentação, o processo de stamp for dele, ou a primeira carta que fosse, no começo ele conseguiu uns trabalhos, cash hand, mas aí depois já não dava mais, então tinha que esperar. Então era um só trabalhando. Então ele ficou em casa um tempo, umas 2 semanas, né? Ele virou o dono da casa, Ele literalmente. virou o dono da casa. Mas eu chegava, ele, ai, já andei, não aguento mais, não tô sem fazer nada, tô sozinho. Já limpei metade da casa. Metade da casa. Pra depois. Porque não, assim, eu limpava metade da casa. Aí eu falei, bom, beleza, se eu limpar tudo, daqui a pouco eu não vou ter mais o que fazer. Aí eu ia dar uma caminhada no parque. Aí eu voltava e limpava a outra parte da casa. Boa, boa. Aí dava tempo da Mari e falou assim, tô pegando um ônibus, eu vou fazer um café agora. Pra ter atividade. Exato, senão não dava as 24 horas. Bacana, mas é outra etapa, vocês estão outra curtindo, etapa. é outro momento aí depois de 8 meses, chegou aqui de novo, né? Recomeçar novamente. E assim, a parte ruim é que se você não estuda da maneira correta como se você estivesse numa escola, né? Você tem que se programar para poder estudar. Só que a parte boa é que você não vai ter aquela preocupação de ter que ir para a escola todos os dias por conta do tênis. Isso ajuda muito, galera. Até o próprio trabalho. Tipo, antes você trabalhava, você ia para a escola, comia correndo e ia para o trabalho. E voltava cansado, tomava um banho, dormia, podia seguir fazer a mesma coisa. Hoje você consegue dar uma Tem dia controlada no livre seu também, tempo, você consegue ter a dia folga ali, né? Consegue ir Fora no mercado, fazer as coisas ali Sim, de a gente casa. consegue se programar mais. Fora que agora também, no meio do ano, vai abrir inscrição para o curso do governo, que é gratuito. Para quem tem passaporte, né? E porque a renovação a gente sabe que o curso tá caro. Então não é fácil também ter que se preocupar em trabalhar para pagar a renovação. Então a gente vai voltar, vai começar a fazer o curso do governo. Aí a gente conta para vocês como é que vai Show de bola. E como que tá sendo agora viver aqui na Irlanda, né? Depois de já um longo prazo, quase já um ano, né? Então, estudo, trabalho, como que foi a adaptação da rotina? Eu sei que vocês foram, voltaram, mas conta um pouquinho aí. Difícil. O começo foi tenso. Foi. O começo foi difícil. A minha rotina, ela ainda não é muito certa, porque o meu shift de trabalho, ele é rotativo, então eu ainda não consegui me programar. Você trabalha onde, Mari? Qual que é Eu trabalho numa warehouse refrigerada. Só para falar, para quem não conhece, esse é o termo como se fosse uma fábrica, um galpão, né? Um galpão. E lá eu recebo as escalas de trabalho todas as quintas-feiras, então, para programar para a próxima semana. Então, eu não tenho dias fixos e nem os horários fixos. Então, isso me impede um pouco de, por exemplo, voltar a estudar ou me programar para alguma coisa. Então,
A rotina de estudo hoje é a hora que dá, na hora que eu consigo ter aquela, hoje eu vou conseguir estudar. E até a gente começar a fazer o curso lá do governo, porque quando a gente começar, aí eu vou ter que encaixar numa rotina e, se possível, mudar de trabalho para que eu consiga ter uma escala fixa, pelo menos. O meu tá mais tranquilo hoje, né? De segunda a sexta, então você consegue ter um horário para entrar e um horário para sair. Mas no começo, na época que a gente trabalhou junto, era bem puxado. Era final de semana, era até meia-noite, 1h da manhã, correndo atrás de ônibus. Correndo atrás de ônibus. Altas emoções. Isso quando o ônibus vinha lotado com a galera, e não parava, tinha que esperar o próximo. Era um caos. Você começou trabalhando como KP, mas você já fez algumas outras atividades e agora você também atua na cozinha também, né? Antes eu trabalhei com a Mari no começo, né, mano? A gente voltou. Aí fizemos um cleaner de estudantil, cara. Pesado? Pesado. Foi puxado aquilo lá. Olha que ficamos pouco tempo, né? Não deu muito tempo. Cleaner eu fiquei uns 2 meses e você ficou mais. Você ficou uns 3 meses, eu acho. Porque depois a gente foi pra House. E aí depois foi pra KP, aí aquele tempo foi puxado. E aí tava estudando também, né? Então, aí agora hoje já tá mais tranquilo. Tipo, tem horário pra entrar, horário pra sair. Vocês têm uma vida mais normal, teoricamente, assim, tem um tempo livre porque não tem a escola, né? Consegue aproveitar um pouquinho mais, né? Sim. Isso sim. Então, é bom, bacana. É porque assim também, com a escola a gente conseguia trabalhar às 20 horas. Com agora, sem a escola, a gente consegue trabalhar full time. Sim. Então, o horário da escola que a gente fazia, Tá a gente trabalhando. tá trabalhando. E aí, o horário da tarde, ou a gente tá fazendo alguma coisa em casa, ou tentando estudar, mas é difícil você pegar para estudar um autodidata assim, sem direcionamento. A imersão de fato é o estudo, né? Com as pessoas no dia a dia, no trabalho, na troca, na conexão ali, né? Essa é a parte boa de estar aqui em um país que fala o inglês, né? Que aí, por exemplo, você está no ônibus, tem a galera falando ali o inglês, então você acaba meio que curiando a conversa do amiguinho para aprender alguma coisa. Tem a fofoca. Falar nada até lá, vó. E aí a gente tá, olha, mandou o cara nadar até lá e mandou o cara voltar. Ou então o motorista do ônibus falando change drive. Aí você fala, o que é, pô? Mas você vai pegando com o tempo, né? Então é bom, né? O garçom conversando com a gente, perguntando de onde a gente é e tal, se a gente mora aqui, aí dá pra gente... É o horário de estudo nosso. Né? Qual dica vocês dariam para as pessoas que estão planejando para fazer um intercâmbio, ou aqui na Irlanda ou em qualquer outro país? Se planeje. E pesquise muito, porque todo ano muda a regra e a regra da Irlanda mudou de novo, então os cursos eles estão mais caros. Antes a gente, ano passado, se não me engano, a gente teve que comprar para 4.400 euros, agora são 6.600. Então não venham na loucura, se planejem, juntem um dinheiro, porque tem gente, eu vi muitas histórias aqui, o pessoal falando assim, fiz um empréstimo e fui embora. Eu, sei lá, deu a louca, vendi tudo e fui embora. E aí chega aqui e se não tiver, tem que pensar que o aluguel você tem que pagar a primeira, tem que pagar um depósito, que você tem pelo menos uns 2 meses para organizar toda a documentação. E nesses 2 meses você está gastando em real. Gastando em real. E aí eu vi muita gente já tipo embora e quebrado porque não teve um bom planejamento financeiro. Então se planeje, faça família, é isso. Se possível, faz qualquer coisa básica do inglês, porque eu mesmo vim sem nada, eu vim negativo do inglês. Negativo do inglês. Sofri. Com o nível negativo. Negativo do inglês, sorry. Cara, era horrível, de vários. Não sabia. Que é a palavra básica aqui, gente. Na Irlanda é só ir pra tudo, pra fazer pergunta, pra se desculpar, agradecer só e é tudo. Thank you, sorry. Cara, era horrível, assim, de vários pitches nas salas de aula, porque eu não conseguia entender, não conseguia desenvolver, não conseguia... Aí depois fiquei inteligente. Mas vale a pena, assim, se for vir fazer qualquer lugar, for fazer o intercâmbio, pega pelo menos o básico do inglês ali, para você conseguir desenvolver um pouco mais rápido e subir de nível, né? Porque o intercâmbio, mais que você fala assim, vou fazer 8 meses de intercâmbio em tal lugar. Mas aí tem os meses de férias, tem os feriados, tem aquele dia que você fala, cara, não consigo ir para a escola porque eu estou muito cansado. Trabalhei 13 horas, 14 horas por dia. Ou eu trabalhei num lugar que era na madrugada, então
Eu não consegui trabalhar lá porque se eu continuasse eu não ia pra escola nunca. Porque chegava em casa 3, 4 horas da manhã. Para estudar de manhã não tinha condições. A base é a questão financeira e estudo também, pelo menos estudar a base aí do inglês. E no mínimo para conseguir passar numa entrevista assim. Qual é o seu nome? Cidade, região De onde você é? I'm from Brasil. Exatamente, mas vale a pena, né? Vale, Eu acho vale que a pena. acho que investimento e uma experiência que vale a pena. Experiência cultural também, muito boa. Então eu vou pedir pra vocês se apresentarem falando nome, idade, de onde vocês são do Brasil. Bom, vou começar, tá bom? Tá bom. Eu sou Renan, sou de São Paulo, Vila Sônia, tenho 33 anos. Eu sou Luana, eu tenho 32, sou de São Paulo, capital, Zona Sul, Interlagos. Quanto tempo vocês estão na Irlanda e como vocês nos conheceram? Eu tô na Irlanda há 1 ano e 9 meses. Eu conheci a Tu e o Paulo através da Lu, né? E são amigos, né, dela, acho que desde o Brasil. Ela pode Isso. falar um pouquinho melhor sobre. Eu e a Tu, a gente trabalhou juntas em 2018 em uma empresa de recrutamento e seleção. A gente teve alguns contatos, algumas trocas, mas o nosso contato mesmo muito forte foi quando foi próximo de vir, e aqui que a gente, né, sempre procura ter uma ligação para a gente não perder contato, e o Paulo através da Tu. E quanto tempo você tá aqui, Lu? Eu tenho 1 ano na Irlandinha. Por que vocês decidiram fazer intercâmbio e por que escolheram a Irlanda? Essa é uma pergunta bem complexa. É uma pergunta difícil, mas vamos lá. Mas fala Na a verdade, sempre foi um sonho, né, fazer um intercâmbio. Assim, até porque inglês era uma língua que eu queria aprender desde pequeno, né, eu jogava videogame, então queria aprender inglês. Irlanda, na verdade, foi por impulso. Na verdade, a minha primeira opção era fazer intercâmbio na Inglaterra, só que pelo tempo e a possibilidade de trabalho eu preferi a Irlanda. Eu não tinha pesquisado nada sobre, vim, né, pela questão de poder ficar mais tempo e ter mais contato com a língua, e foi por isso. E você? Esqueceu de falar que eu que dei a ideia, né? Sim, ela influenciou bastante. Estrategicamente, tá, gente? Porque se ele viesse, teria a possibilidade de eu vir depois. Mas no meu caso, assim, eu sempre entendi que o inglês, ele tinha uma colaboração para minha vida profissional, mas assim, eu nunca tive, acho que questão financeiramente falando, né, as possibilidades. Então, mas eu sempre quis morar fora do Brasil, mas não na Europa, né? Sempre, sei lá, a gente pensa sempre em Estados Unidos. E aí conheci ele e acho que em poucos meses ele vinha pra cá e eu falei, tá, foi desligada do trabalho, por que não, né? Ir pra onde o boy tá. Então, foi isso. Quais foram suas primeiras impressões do país? Foram bacanas as primeiras impressões. Eu tive a sensação do pessoal ser bem paciente. Quando eu entrei no táxi, por exemplo, o cara queria conversar e viu que eu não sabia falar inglês, mas mesmo assim tentou conversar. Eu tentei conversar um pouco com ele, mas não tinha inglês o suficiente para manter uma conversa. E foi muito louco, porque quando eu cheguei aqui, eu tinha esquecido completamente que a mão que o pessoal dirige aqui é a outra, né? A mão inglesa. E aí eu olhava todos os carros assim, eu falava, mano, todos os carros aqui são Tesla, tipo, dirigem sozinhos. Cadê o motorista? Cadê o motorista? Aí depois que eu fui me ligar que não, a mão é diferente, a mão é ao contrário aqui. Uhum. A minha impressão, mais ou menos, porque eu cheguei na imigração, eu falei que eu não sabia falar inglês e o policial da imigração falou, eu não falo português também. Então eu falei, eita, né? Eita glória. Mas assim, de um todo, eu acho que, querendo ou não, tem umas pessoas, né, que são acolhedoras, assim como tem alguns que têm um probleminha com o imigrante, mas num todo, acho que tem a barreira da língua,
né? Que a gente enfrenta ali aquela dificuldade no início, mas a gente vai se virando, pessoal acolhedor, a cidade não é uma cidade grande, então acho que, né, as pessoas, por ser pequena, também você encontra muito brasileiro, e isso te faz ficar com um acolhimento um pouco maior, né, do que outras cidades, eu acho. Conte um pouco como está sendo viver aqui na Irlanda, como trabalho, estudos e rotina. Pergunta polêmica. Exato. Essa é uma pergunta polêmica. Corta pra mim. Vamos lá. Não sei nem por onde começar, Agora eu vou falar a mas verdade. para quem vê de fora, né, não imagina o tanto de coisa que a gente tem que fazer aqui e o tanto que a gente tem que correr, né, cara? Porque você tem a barreira da língua, você tem a barreira cultural, né, que é diferente. Por mais que tem muitos brasileiros, né? Exato. Tem a questão de documentação, né? Então, quando você chega aqui, você tem que tirar um monte de documentação, você tem que tirar um documento específico para você trabalhar, mas você só consegue esse documento depois que você tiver trabalho. Então, quanto mais de contato você conseguir fazer aqui, vai te ajudar, né? E isso tanto na escola quanto no trabalho. Eu acho que a escola é um bom lugar para se fazer essas conexões, né? Então, porque tá todo mundo ali aprendendo, todo mundo no mesmo nível, e aí todo mundo crescendo junto, todo mundo, né, começando junto. Eu acho que é um bom ponto de partida, eu diria, né? Mas a vida aqui é muito estável, né? Uma hora você tá muito bem, outra hora parece que as coisas não estão tão bem assim, porque você começa a sentir saudade de casa, você começa a sentir falta da sua rotina que você tinha no Brasil, mas em contrapartida tem muitos pontos positivos também, né? Você consegue viajar mais aqui, você tem um poder de compra maior, e aí tipo, você consegue algumas regalias que você não teria vivendo no Brasil, mesmo tendo a rotina, né? Então acho que a gente tem que se reinventar todo dia aqui, a gente vem pra cá, mas a gente nasce de novo, né, eu diria. Então a gente é uma nova língua, a gente tem que aprender a falar de novo, novos documentos, passo por passo, né, então tem essas etapas que tem que ser respeitada, né. Gente, eu acho que as experiências, assim, quando a gente tá fora, ela é muito relativo. Tem gente que ama, tem gente que tá em empregos que possibilita não ter tanto cansaço. A rotina que é muito parecida com o Brasil, trabalho, estudo e casa. A única diferença aqui é que a gente está em subempregos, né, por enquanto. Mas não vou falar que é um mar de rosas, porque a gente tem essa rotina cansativa, os trabalhos, na minha opinião, que eu hoje trabalho como cleaner, sim, é um pouco pesado, fisicamente falando, né? E aí você chega, tem que estudar ainda, e tem também, né, outro estudo que você tem em casa, que você tem que aprimorar um pouco mais a língua, e tem sua vida social que você tem que encaixar nesse meio tempo. Mas eu acho que tem né, tudo tem o contra, mas também tem os prós, né? Acho que a questão de você ter ali a facilidade de viajar, de comprar algumas coisas que no Brasil é um pouco difícil, né? Isso é muito bom. Você conhece muitas pessoas de outras culturas também. É muito interessante, coisa que a gente não tinha no Brasil, né? É uma montanha russa. Eu acho que se for falar assim, é muito intenso, muitos momentos bacana, com certeza tem, mas também tem aqueles que a gente fala, Senhor, e agora? Tá certo isso? Mas a gente segue em frente, a barreira do clima também, né, tem um pouquinho de empecilho, mas a gente coloca uma blusa, um duvet quente e tá tudo certo. Mas é uma experiência muito boa que acho que, primeiramente de tudo, você tem que estar com um psicológico muito bom para vir imergir nesse um todo de intercâmbio. Eu acho que você tem que estar psicologicamente preparado para enfrentar essa jornada aqui. Qual dica vocês dariam para quem está planejando em fazer um intercâmbio? Eu acho que a primeira dica, e eu acho que a mais importante, é vir preparado. E quando eu digo vir preparado,
para ser testado psicologicamente e primeiramente com a questão da língua. O quanto mais você puder saber sobre a língua antes de vir, isso vai facilitar a sua vida assim muito no sentido de se comunicar e fazer novas conexões, que eu acho que é o jeito principal que você vai conseguir nesses primeiros momentos, quando você chega no novo país, que você tem que se reinventar, né, numa nova posição, numa nova jornada, numa nova função. Você acaba se descobrindo, né? Você nasce de novo, né? Você começa do estágio, tipo, eu não sei falar, até aprender a falar, até, né, imergir numa outra cultura, ter contato com outras pessoas. Eu acho que se eu pudesse dar uma única dica prepare o seu inglês para vir para um país que fala de língua inglesa. Na minha opinião, acho que antes de tudo é pesquisar o lugar para onde você está indo. Pesquisar no sentido, como que é o intercâmbio, quanto tempo eu tenho possibilidade de trabalhar, como é a cultura, como é o clima, porque não adianta você não pesquisar sobre tudo isso e chegar aqui é um clima frio e você não se adaptar. Então se adapte, né? Procure o lugar que você está vindo, se é quente, se quer um país quente, procura, sei lá, Malta, Austrália, que é um país, né, que está tudo bem para você. Acho que então, antes de tudo, é pesquisar o lugar para onde você está indo, entender ali a questão de cultura, climática, quanto tempo, se você tem possibilidade de trabalhar. E, obviamente, junto com isso, paralelo, você tentar aí ter uma base, pelo menos, do inglês, para você já chegar aqui, não falando, mas tendo uma noção do que é o inglês, né? Isso eu acho que vai te deixar um pouquinho mais na frente, não tão passando muito perrengue a questão da língua. Então, acho que são essas as questões, assim, de quem quer vir, né? Obviamente, né, o mais importante, fazer o planejamento financeiro, né? Que não Por favor, adianta, que não adianta, né, a gente pesquisar o lugar, se aprofundar um pouco na língua e a gente não ter o mais importante, que é, né, ali para vir. Então, pesquisar, planejar, porque não é barato, né? Todo mundo acha assim, pô, todo mundo tá viajando, mas todo mundo fez um sacrifício para estar aqui e não é barato. Então, planejamento financeiro, pesquisar onde você vai, né? E também se preparar para a língua aí que você vai enfrentar na nova cultura que você vai emergir. Now, that was one phrase in English. Is my phrase. Believe in yourself. Porque muitas das vezes a gente não acredita que a gente consegue, mas a gente consegue. But it was in English. Believe in yourself. Acredita em você. Ok, thank you so much. You. Believe yourself, trust in God, and Pray every day. be open to learn new ideas, new Connections. new languages, and everything you want. Just open your mind and Open that's your it. mind. Traduz agora para os nossos técnicos. Acredite em você, acredite em Deus. Reze todos os dias. Não, esteja aberto para novas coisas, para as novas conversas, para novas línguas, né? Novas pessoas. E novas conexões, novas pessoas ali. That's it. É isso. Thank you so much. Olha lá, mas tá reclamando lá, olha lá, mas tá reclamando. Quanto vocês recebem na Irlanda? Acho que você levantou. Cadê? Calma aí, aqui tô! Aí. Oi! Que horas que eu vou aparecer com as perguntas? Oi! Eu gostei. Vamos lá. Isso é muito Bora, Pergunta de novo. eu... Ela vai... Segura, mulher. Não, é que vocês falaram, mas é... Vocês querem mandar 10 mil... Meu iBank 35,89.
Cara, se você falou o seu IBAN inteiro, eu quero ver falar o IBAN inteiro. Deixa eu pegar aqui. Não, ele vai colocar isso. Não vou fazer, não. Qual é o seu salário na Irlanda? Conta pra mim! Aquelas, actually. Formal ou informal? Do job. Cash hand ou aquele negócio. on pay? Amigo, eu vou falar em inglês, because I am... Tô brincando. 200. Faz o teste de inglês aí. 1, 2, testando. E tenho um ano na Irlanda e vim atrás dele. Desculpa, gente, mas eu sou pisciana com a pergunta. A pergunta vai ser em português e vocês vão falar. No. Question in English, ask in English. Como que eu falo em inglês? Which one? Fale uma frase em inglês. Spec. Uma sentence em inglês. Eu vou colocar aqui traduzindo, Tá certo? tá, galera, na legenda. Fale uma frase. Do you speak English? Yes, I do. English sentence. Síntese. Síntese. Não, sente-se. Não, sente-se. In my opinion. E é isso aí, galera. Terminamos mais um vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo diferente, né? E aí vocês comentem aí se vocês gostaram que a gente fizesse esse mesmo vídeo com pessoas que vieram sozinhas, né? Que a gente fez com um casal. A gente tá pensando em fazer com pessoas que vieram sozinhas pra ver como que é a experiência delas aqui também. E comentem, falem, curtam o nosso vídeo aí, compartilhem, falem o que vocês acharam de diferente da história de cada um, né? Sim, se inscrevam no canal pra receber sempre novidades aí quando a gente posta vídeo novo. Isso aí, então, muito obrigado e até a próxima. Bye, bye, galera! Tchau!